Fê, você sabe que a gente tem um papel importante de conectar gente e meio ambiente aqui no nosso programa, né? Total. Mas, cara, às vezes parece que o Sudeste e o Nordeste, no Brasil mesmo, estão totalmente desconectados. Ah, Flavião, mas a gente tá de ruma com essa convidada que tá aqui hoje e a gente vai começar a encurtar essa distância. Vamos nessa? Vamos de ruma! Vamos, depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Para e Ponto. E aí, meu amigo Flavião, como é que você tá? Tudo tranquilo contigo? Também, super. Estamos aí para mais um super episódio aqui. Mas antes, Flávio, eu quero dar aquele lembrete super tradicional, mas super importante para a gente. Sim, se inscreva aí no canal, galera. Acione o sininho da rede social, compartilha geral, deixa o seu like. Vamos fazer com que mais gente aí esteja com a gente nesse papo aí de gente, meio ambiente se encontrando o tempo todo. Tá muito legal isso, né, Flávio? Tá muito Tô bacana, empolgado, cara. Pô, vendo. vamos lá. Então se inscreva no canal, gente, é muito importante aqui, agora falando super sério, mas sempre descontraído, que o Para e Ponto precisa de vocês. Então se inscreva, acione o sininho e vamos direto aqui para o nosso papo. Hoje eu estou muito feliz que a gente tem mais uma super jovem ativista que está fazendo um barulho daqueles no Nordeste e está contagiando o Brasil todo também na rede social. Quase o mundo inteiro já. Vamos chamar ela aqui? Sabrina Cabral, ou ela, né? A Sani da Peste. Acertei, né? Olha aí. E aí, galera, tudo bem? Ok? Gente, muito obrigada pelo convite. Estou aqui. Vamos bater esse papo, vamos conversar. E como que vamos começar do começo, então, né? Como dizem aí, né? Já dizia o filósofo. Sabrina, como é que começa a transformação, então, de Sabrina Cabral para ser a Sani da Peste aí, fazendo essa barulheira positiva, né? Sobre meio ambiente e sustentabilidade? Tudo começou na graduação, que eu estava na faculdade, eu curso Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará e vim da escola pública. E quando eu entrei, eu senti uma coisinha, sabe? Eu queria estudar sustentabilidade, mas eu comecei a ver que meu curso não me daria esse direcionamento. Eu fiquei um pouquinho triste, porque frustrada. Parecia que quando eu falava de meio ambiente, a galera não pagava, e ainda mais que eu vinha da escola pública, eu moro na periferia, e o pessoal ficava, talvez ela não esteja no curso certo, talvez não esteja fazendo a graduação certa. E aí eu tive que me sair um pouco do curso, continuar a graduação e buscar outros pontos que me ligassem à sustentabilidade. Como eu não sabia onde procurar, porque a informação do Nordeste é bem escassa, no como um todo, né? Não querendo generalizar, mas que a informação não chega. Dentro da própria cidade onde nós moramos, não chegam as informações, principalmente para quem mora nas favelas e quem mora na zona rural. E aí eu fiquei, como eu vou chegar? Então eu comecei a pesquisar, conversar com as pessoas, perguntar. Cheguei a projetos culturais que trabalhavam com escolas públicas, projetos que eu participava quando era aluna, e eu fiquei, poxa, é a universidade que faz. E comecei a me envolver com dança, educação científica, com educação para a escola pública, e isso foi incrível porque me abriu várias portas, e aí foi que eu comecei a divulgar as coisas que eu participava, porque eu vi que a galera que vinha da escola pública, que era meu amigo, ficava, poxa, Sabrina, o que você faz para participar dessas coisas? Porque eu não encontro. E aí eu comecei a divulgar as oportunidades. Nessa época eu ainda era Sabrina. Ainda era Sabrina. Ainda era Sabrina. Agora, que época que você está falando? Só contextualiza aí, quando isso? Não faz muito tempo, faz 5 anos isso, que foi em 2017. Então é bem recente. E fui divulgando, e teve um momento que as pessoas começaram a me dar oportunidades que elas conheciam, mas não podiam participar, por causa de questão de horário, questão de compatibilidade, não era sua área, e eles começaram a mandar para mim para que eu divulgasse eventos, atividades, projetos de complemento de graduação, cursos gratuitos, e foi assim que eu comecei a crescer, porque eu comecei a compartilhar a partir do que as pessoas me compartilhavam, porque isso é o massa. Eu virei Sani da Peste por compartilhar e trabalhar junto com a comunidade do Instagram que eu tenho. E isso foi muito do que eu aprendi na universidade com as metodologias ativas de educação, né? Para educação, que são aprendizagem cooperativa, aprendizagem baseada em projetos e outras coisas. Eu passei 2 anos estudando dentro da universidade para fazer os jovens que são das escolas públicas não desistirem dos cursos. Eu fui uma jovem que não desistiu do meu curso, porque eu passei 2 anos estudando e fazendo atividades colaborativas. E aí eu comecei a aplicar essa metodologia no Instagram e deu muito certo, porque hoje, autonomamente, as pessoas vêm a mim, Sabrina, vi isso aqui, você tem que compartilhar com a galera, porque não é minha área, mas eu acho que vai dar certo para alguém que esteja no seu Instagram.
E a gente criou uma comunidade virtual e foi assim que eu me tornei Sunny da Peste. Foi compartilhando oportunidades e depois educando as pessoas para estar nessas oportunidades, porque o Nordeste muitas vezes não sabe o que é um brainstorm, não sabe o que é uma inovação social, não sabe o que é um empreendedorismo social, porque esses termos não chegam na gente. E eu só descobri esses termos a nível nacional por causa de uma propaganda no Instagram que divulgou um evento gratuito. Então, se eu não estivesse trabalhando ativamente na mudança do meu algoritmo, essa oportunidade nunca teria chegado a mim. E hoje eu uso meio que um uso de marketing digital, com metodologias de educação, para fazer o meu conteúdo chegar a quem precisa. E aí eu chamo tudo isso de fofoca ativista, né? Que tem lá fofoca ativista para feria jovem do Nordeste para o mundo. Esse fofoca ativista é demais. É um termo que você mesmo criou, né? Eu nunca tinha ouvido falar, Sabrina. Não, sim. A gente pode até ver que alguns outros influencers falam sobre fofocas de outras áreas. Eu já ouvi falar de fofoca artística, enfim, fofoca de cinema, né, cultura pop, mas essa fofoca ativista, eu criei esse termo para as pessoas se identificarem, porque o brasileiro é fofoqueiro, gente. A gente adora saber de uma coisa assim. Adora, né? Inclusive Total. aqui, né? É uma grande fofoca, a gente vai falando e as pessoas vão se interessando. Então, ao invés de usar a linguagem acadêmica, que distancia a favela e a zona rural, e o jovem, principalmente, de qualquer classe social, se distancia de um assunto quando ele é formal, que eles não gostam. Então, utilizar a linguagem jovem, uma linguagem acessível, e eu uso muito a linguagem do Ceará, que se conecta muito com os outros estados do Nordeste e agora do Norte. Mas o Norte é outra história que eu acho que vocês vão gostar de saber, viu? Oba! Só o pessoal, então, se situar, você tá você mora em Fortaleza, Sabrina? Isso, eu moro em Fortaleza, no Ceará. Eu moro no Pici, né, que é um aglomerado de bairros, mas principalmente hoje eu moro no Planalto Pici, que inclusive, se surgiu de uma ocupação de uma área da universidade, atrás da universidade, que não era utilizada. Então, eu morava num bairro mais, um pouco próximo do Planalto, e agora eu moro dentro do Planalto, e inclusive eu estou convivendo mais com os problemas da periferia do que quando eu morava perto, porque tinha casos de alagamento, tinha um caso de falta de transporte, mas quando a gente está dentro de um espaço que é vamos dizer assim, remanescente de uma ocupação, não chega às políticas públicas. Então, isso também é um ponto que eu estou começando a trabalhar e estudar, porque eu criei um projeto, né, que se chama Ruma, e na Ruma eu ajudo outros jovens que vem do meu Instagram, principalmente, é uma história legal, que hoje os voluntários que estão na Ruma, a comunidade que conta com 50 jovens, dentre pessoas negras, LGBTs, indígenas, do Norte e Nordeste, vem do meu Instagram, porque eu não conseguia cuidar de tanta gente. Então, a galera virou voluntária, virou mobilizadora, virou beneficiária dos cursos que a gente oferece, das atividades, e vai construindo uma coisa que é bem maior do que o meu Instagram e que a gente acabou de voltar de Buenos Aires, na Argentina, do Fórum Mundial de Direitos Humanos da Unesco e do governo argentino, e fez vários contatos e vários amigos que a gente já vai começar a trabalhar nos próximos meses. Opa. Agora é curioso, porque quando você fala assim, no Nordeste não chega a informação, ou não chega os termos, né? Você citou o brainstorming e tudo mais, tudo bem, você não está generalizando, você já falou que não quer generalizar, e a gente também evita esse tipo de generalização aqui, mas você está falando de Fortaleza, que é uma das maiores capitais do Nordeste, né? Então, conta pra gente como é que é essa limitação de informação, enfim, como é que funciona isso? É um privilégio, entre várias aspas, da periferia, isso não chega? Como é que funciona isso? O que você quer dizer com isso? Só para entender. Perfeita a colocação. É muito importante que a gente não generalize justamente por isso, porque alguns locais são muito bons, como a minha capital, né? Inclusive, eu vou dar um exemplo prático que é da minha vida. Sabe como é que eu tive acesso a esse tipo de comunicação que é muito comum aqui em São Paulo, Rio, que atualmente eu estou no Rio para fazer um trabalho. Então, não chega na periferia, e eu sou de uma periferia, estou na escola pública, e eu só comecei a acessar espaços em que se fala de questões de sustentabilidade, de questões de inovação, de protagonismo juvenil, que é um termo muito importante. Protagonismo juvenil foi um termo que eu só descobri em 2020, no ano da pandemia. 2020, depois de 3 anos na graduação, nunca tinha ouvido falar de protagonismo juvenil. E eu recebi essa palavra para mim
a partir do algoritmo do Instagram, que foi esse anúncio que chegou, que era de um evento gratuito, nacional, que era organizado por uma galera de São Paulo e de outros estados, né? Então, eu cheguei nesse evento e lá eu descobri que existiam várias palavras que caracterizavam a área de protagonismo juvenil, que vem desde o application, que é para você ir para fora do país, a liderança, né? São palavras que, como se fossem jargões da área de impacto social juvenil e que eu não sabia, sabe? E sabe como foi que eu consegui acessar isso? Políticas públicas. Por quê? Porque dentro da minha cidade existe um grande pacote, inclusive eu acho que saíram alguns dados que mostram que a cidade de Fortaleza é a que mais investe em políticas de juventude, e essas políticas de juventude não são para juventudes no geral, são para juventudes que moram nos territórios mais vulneráveis da cidade, incluindo o meu bairro. E a gente está falando desde capacitações em parceria com o Senac, até programas de intercâmbio em que eu pude ir para a Amazônia brasileira, passar 3 meses trabalhando com comunidades indígenas, e até custeio de passagens em que eu tive na Argentina agora nesse Fórum de Direitos Humanos, com o apoio da passagem que foi fornecida por um programa da prefeitura. Eu recebo uma bolsa mensal, um estímulo, né, uma microbolsa bem pequena para poder eu criar o conteúdo que eu crio. Então, eu tive todo esse apoio durante 3 anos, né, entre 2017, foi quando eu comecei a frequentar as atividades de juventude, até 2020, quando eu tive acesso à palavra protagonismo juvenil. Eu precisei de 3 anos de fomento de políticas públicas, participando de capacitações, de empoderamento, para poder conseguir pensar em procurar atividades fora da minha cidade. Então, é isso que acontece com os jovens, às vezes, por serem jovens negros, estarem numa favela, estarem numa casa que não tem infraestrutura social, não terem pais com instrução, ou que entendam que precisam apoiar seus filhos, os jovens desenvolvem uma baixa autoestima com relação a oportunidades. E o que eu mais falo no meu Instagram, gente, eu falo tanto isso, que eu digo, gente, pelo amor, não deixem de abrir um link de uma oportunidade, porque às vezes o impacto das questões do racismo, da questão do classismo, da estrutura da sociedade são tão grandes que eles não conseguem nem abrir o link para ver se eles se encaixam nos requisitos daquela oportunidade. Eles simplesmente olham e aquilo não é para mim. Aparece assim, jovens líderes do Brasil. Estou só dando um exemplo. E eles não se veem como lideranças, eles não se veem como trabalhos importantes. Nós estamos falando de jovens que às vezes modelam projetos dentro dessas comunidades, que captam recursos de editais, de ONGs que estão dentro das suas comunidades. Estamos falando de jovens que dão aulas gratuitas de arte, cultura, de preparatório para o Enem, e eles não se enxergam como lideranças. Então, esse trabalho que eu venho fazendo é sobre aumentar a confiança. Um exemplo bem grande que eu dou, que foi quem eu levei para o Fórum de Direitos Humanos, é um amigo que eu fiz, que é o EUDS, que eu acessei uma rede nacional, né, que é do Unicef, né, que é o programa Tamo Junto Unicef, de voluntariado, e a gente se esbarrou por lá, descobrimos que éramos do mesmo estado, e ele de um distrito bem pequeno aqui no Ceará, e eu da capital, e ele participou de uma das capas, foi para o meu Instagram, foi captado pela Ruma, como eu falei que acontece, participou de uma capacitação, e ele começou a ver que poderia inserir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em um projeto de cordel para a educação de crianças, jovens e adultos. Então, hoje ele está sendo bem reconhecido na sua cidade por causa desse processo de se reconhecer como líder, que antes ele não se reconhecia como algo que poderia ser valioso para além da sua cidade. Então, é uma coisa que a gente tem conversado, que é importante, e que depois do Fórum de Direitos Humanos, né, a equipe que foi elevada, que inclusive fomos com doações e apoio das nossas cidades, a gente quer que os outros jovens que estão na rede se sintam mais empoderados e reconheçam suas narrativas como um rolê massa, que sim, é valioso fora do país, fora do estado que eles estão. Porque o primeiro ponto que a gente precisa, às vezes, é dentro da escola ter educação que valorize a gente, ter um estado que tenha políticas que ajudem a gente, ter um país que investe em educação, que agora a gente vai ter, ai, que delícia, investimento em educação. Então, é isso que precisa para o jovem conseguir romper os paradigmas, sabe? Posso? Claro, meu amigo, emendar? Por favor. É que, sabe, a gente se propõe aqui, o que a gente está fazendo, é primeiro tentar entender, porque o Brasil é um mundo, né? Sim. Então, tentar entender quais são as causas, enfim, quais são as características de cada região, de cada pessoa e tudo mais.
E nessa, o que acaba acontecendo, a gente teve uma publicação recente que está dando uma discussão danada. Braba. Né? E o que me chama a atenção é que mesmo dentro do espaço que a gente entra, tem divergências internas. Eu vou esclarecer para você. A gente fez uma publicação recente de uma pessoa da periferia, falando de racismo ambiental, eu não sei se você assistiu e tudo mais, e alguns comentários que nós recebemos nas redes sociais são de pessoas da periferia que acham isso uma frescura, né? Às vezes o termo que vem é mimimi, eu não sei se esse termo também circula por aí, né? Circula lá em Fortaleza, não por aí que você está no Rio, mas enfim, mas é engraçado ver, e a gente tenta dialogar, porque o nosso objetivo não é conflito. Estabelecer nada também. É estabelecer, é entender o porquê que esse pensamento existe, entendeu? Então é uma pessoa da periferia que fala, eu nunca precisei dessa ajuda que a Sani se propõe a dar para os outros jovens, porque com o meu esforço eu cheguei longe, né? Entendeu? Eu nunca precisei disso. Isso é uma frescura, isso é uma questão. Enfim, como é que você enxerga isso dentro da própria situação, a pessoa que está mesmo nessa situação, entendeu? Enfim, o que você acha? Essa pergunta é perfeita, porque eu trabalho isso dentro do Instagram todos os dias, no Sonho da Peste, trabalho isso dentro da Ruma também, que é uma questão de despertar social. Muitas pessoas não têm a ajuda do Estado, muitas pessoas não têm uma educação libertadora, como, né, Paulo Freire fala, tem que ter uma educação libertadora, então elas reproduzem aquilo que elas têm dos seus superiores. Então nós estamos falando dos seus chefes, que muitas pessoas que estão na periferia são empregadas de alguém, né? São de uma empresa. Então, muitas vezes as pessoas ralam, trabalham, e a gente está num sistema que ele traz a meritocracia. Então, a educação que a gente tem moldada hoje é para a meritocracia, que a gente estuda, a gente vai entrar numa boa faculdade, a gente vai estudar e vai conseguir dinheiro. Então, quando a gente não tem apoio do Estado, a gente tem a tendência a criticar o Estado, não para ele melhorar, mas para dizer que ele não serve de nada, que eu sou atendida pelas políticas públicas e eu estou sempre criticando pontos que não estão bons. Eu acho que esse projeto aqui, por exemplo, quando eu fui para a Amazônia, eu falei projeto, gente, se vocês tivessem feito isso aqui, o projeto tinha saído perfeito, tinha saído maravilhoso, façam isso no ano que vem. Então, a pessoa que está ativa, que está dentro do sistema de apoio, de sustento, ela tem essa educação crítica despertada. Ela consegue dar um feedback, né, que ajuda. Enquanto as pessoas que não têm a oportunidade de estarem no despertar social, né, que são o público comum, que são as pessoas que trabalham, que estudam, mas que não se envolvem com liderança e protagonismo, elas não conseguem dar esse feedback porque elas se sentem enganadas. Para elas, o investimento de política pública não serve de nada, porque elas vêm do senso comum, né, de que política pública é só dar escola, asfaltar, ter saúde e ter uma rua boa, assim, para morar, né? Elas não sabem políticas públicas complexas, elas não compreendem porque elas não foram dada a oportunidade de terem acesso a essa informação. Então, elas adquirem a linguagem, né, da elite, né, da galera que tem um dinheirão, de que eu me esforcei e eu mesmo consegui minhas coisas, então não preciso disso. Então, eu quase absorvi esse discurso, né? Felizmente, a minha família, mesmo sendo uma família pobre, né? Os meus avós não tiveram, né, acesso à educação, são do interior, inclusive minha família é de Redenção, né? Que é a primeira cidade liberta e tudo mais aqui, né, no Brasil, da escravização. A gente teve esse processo de que minha família me educou. E eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade, a primeira da minha família a não trabalhar com a parte de prestação de serviços a outras pessoas, assim, de locais que não remuneram bem, como, por exemplo, ser uma pessoa que trabalha com atendimento, ser uma pessoa que trabalha né, como empregado, como babá, enfim, trabalhos que não remuneram bem, não reconhecem bem as pessoas que deveriam. Então, a minha família me educou para que estudar é legal, estudar é sua obrigação, mas algumas vezes o estudo não vai ser suficiente para te ajudar. A minha família tinha essa noção de que talvez o estudo não fosse suficiente por onde a gente se encontrava. Não faz sentido isso? Então, a maioria das pessoas tem a instrução de que o estudo é tudo, que o esforço é tudo. Então, eu tive uma diferençazinha de que eu tive um pouquinho de despertar social da minha família,
mesmo sendo muito pobre. E a partir disso eu consegui entender e também na escola, sabe? Eu comecei a perceber, né, porque eu estudei na escola, que ela tinha uma galera que ela chegava na escola pública por ser uma das melhores da cidade, mesmo tendo condição de pagar, e ia para a escola pública para poder ter direito a fazer o Enem com cotas. Temos isso também, tá? Tem gente que faz isso onde eu moro. E é bem comum, em várias cidades, acontece aqui. E eu vi que essa galera não precisava trabalhar, não precisava se preocupar com as suas próprias contas. Às vezes tinha um telefone massa, os materiais de primeira e não estudava. E eu vi que, mesmo eu me esforçando muito, com pouco dinheiro, não comia em cantina, levava de casa, eu já ganhei bolsa de estudo em escolas particulares e não pude cursar, porque a minha família não tinha condição de pagar o transporte até a escola, porque era na Zona Nobre. Então, fiquei na escola pública até o final do meu ensino médio. Então, vi, poxa, o esforço não é suficiente. Olha só, a minha família tinha razão. Esforço não é tudo, meritocracia não funciona. Aí eu percebi comigo, né? Então, esse despertar foi importante, essas experiências que eu tive para ver que o esforço não era suficiente. E essa questão do esforço é suficiente é que leva as pessoas a falarem que quando a gente dá um nome a um termo, é mimimi, que a gente lutar por reivindicar é mimimi, porque para elas estão tão desacreditadas por falta de acesso, que elas não tiveram, né, esse acesso, que elas acham besteira, elas reproduzem o que a elite branca e tudo mais fala, porque é o que chega pela mídia. Faz sentido para vocês isso? Total, e eu adorei o termo despertar social, porque eu sou daqueles caras, Sabrina, né? O Flávio sabe que gosta, a gente precisa fazer uma revolução, cara. Sem revolução as coisas não vão acontecer. E a gente foi criado até a sua geração, né? Desde o início de tudo, digamos assim, desde a Revolução Industrial, a ter o nobre dominante e ter o proletariado que vai se conformar em atender, né, ao que o nobre precisa. Então vai ser feito à base do esforço. Agora eu quero trazer uma questão, Sabrina. Se a gente está tendo a dificuldade já para um despertar social com coisas que são necessárias, são básicas de necessidade da população e do jovem da periferia, por exemplo, como que está o olhar dele para as pautas mais de sustentabilidade, mais ligadas ao meio ambiente? Eu tenho a impressão que fica mais ali de escanteio ainda, porque, pô, eu estou aqui numa situação, né, de que eu estou sobrevivendo, não estou conseguindo viver, mas sobreviver, e ainda você quer falar sobre meio ambiente. Como se dá essa relação aí, Sabrina? Perfeita colocar. Gente, isso é tão complicado porque, sim, as pessoas estão pensando em sobreviver, e esse é outro ponto que leva elas a criticarem quando alguém está preocupado em dar nome às coisas, em falar de assuntos que não são senso comum, porque quando não é senso comum, as pessoas não querem nem saber. Elas só sentem as consequências e não sabem como resolver, então para elas é mimimi. Inclusive, eu fiz um conteúdo agora, o meu último conteúdo foi sobre essa questão de crise climática, que a gente fez a primeira, vamos dizer assim, marcha, né, da juventude, né, foi, enfim, que se reunia a galera de uma periferia de Fortaleza, com apoio, né, do pacote de políticas públicas de Fortaleza. A gente levou algumas escolas públicas para fazer uma caminhada, a primeira caminhada da juventude pelas mudanças climáticas em Fortaleza, e é interessante que o pessoal achou legal a caminhada, mas também tinha uma galera da periferia que não estava compreendendo muito bem isso, mas que a gente começou a conscientizar, a gente distribuiu mudas, a gente foi nos comérciozinhos que a gente estava passando na rua e foi falando o que estava acontecendo, entregou alguns folhetos, e o pessoal achou super legal, tinha gente gravando e tudo mais, e a gente ficou gritando que a periferia precisa de conscientização, porque a gente está sofrendo todo dia, alaga, as pessoas perdem suas casas. Gente, vocês viram o que estava sendo em Manaus? Gente, é caótico. Nesse período que eu tive em Manaus, né, que eu tive esse programa da prefeitura, que eu fui, tava chovendo, gente, e eu tava mesmo no centro, né, onde eu tava, alagava tudo, a gente não conseguia nem andar. Então imagina onde era mais vulnerável. Eu também tive em algumas comunidades que eram perto do rio, e o rio tava lá cheíssimo, e eu vi assim, gente, imagina quando chove mais, como isso não é perigoso pra galera. Então, as pessoas não estão acostumadas a falar do meio ambiente. Eu falo da minha experiência, de que quando eu estava na escola, quando eu era pequena, que eu ainda sou pequena, não tenho menos de 1,60 m, mas quando eu era mais pequena, a gente falava pouquíssimo sobre meio ambiente e era só sobre reciclagem. E agora que as escolas e os professores estão se adaptando a falar sobre isso. Então já tem gente que conhece os ODS, e graças à internet, gente, obrigada à internet, acesso à informação,
que a gente está tendo, porque até antes de 2020, mais ou menos, as pessoas não utilizavam muito a internet para acesso à informação, para capacitação, porque as pessoas não davam nada pela internet. Meu currículo é maravilhoso, com vários cursos gratuitos de várias fundações, né, de Excel e tudo mais, e as galeras não acreditavam que isso era válido. Mas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, já era validado, né? Vocês já aceitavam cursos gratuitos, mas lá no Ceará, as pessoas ainda estavam começando a absorver que dava para participar da educação à distância. Eu já estava por dentro porque eu não tinha dinheiro para participar de cursos presenciais. Então, depois da internet, depois da pandemia, infelizmente a gente teve a pandemia, muita galera não teve acesso à internet, mas a periferia que teve acesso à internet começou a ter algumas perspectivas ampliadas. Inclusive, conheci muitos amigos de outras favelas, de outras periferias, de outras zonas rurais, porque a gente estava no período pandêmico, estava estudando, trabalhando e começou a fazer conexões. Então, sobre o meio ambiente, o que despertou o meio ambiente foi o relatório do IPCC, que veio no mesmo ano da COP26, que foi em Glasgow. Então, gente, essa COP foi assim, ó, estourou nas redes sociais e todo mundo começou a falar de crise climática. Até quem não tinha conhecimento começou a falar de meio ambiente, porque a mídia voou em cima da COP26 e também começou a ter o relatório do IPCC e começou a ter muitas crises ambientais por causa do último governo. Então, a gente teve a questão do desmatamento da Amazônia. Inclusive, eu quero falar sobre isso na perspectiva de trabalhar com a América Latina. Claro. Vamos falar. Você esteve no Peru, inclusive, né? Já estive no Peru e já fui para a Argentina agora, então posso falar um pouquinho de como a percepção da população geral, que não tem acesso a impacto social de lá, que eu tive muito contato, é muito legal esse processo. Mas esse meio ambiente, gente, as pessoas só começaram a falar recentemente, por quê? Porque tem criadores de conteúdo que são educadores científicos, não necessariamente são ativistas climáticos, mas a galera que trabalha com educação científica, que trabalha com curiosidades, aqueles canais de curiosidade que as pessoas amam seguir, eles estão começando a trazer esse tipo de coisa. Então, quando eu estudei um pouco do algoritmo, né, para poder começar a criar conteúdo, eu vi que existem bolhas. Tem a bolha da região sul do país, sudeste, e a região norte e nordeste. A informação, ela vem do sudeste para o nordeste, mas o nordeste não vai para o sudeste, e às vezes o que vai é o que mais populariza primeiro, que é o quê? Moda, cuidado, né, estética, música, são áreas que se popularizam muito rápido. Agora, informação científica... Essa parte de informação só vem daqui, então, na identificação para vocês? Muito. A parte que vem, por exemplo, eu comecei a procurar sobre vida vegana. Nunca que eu vou encontrar... eu tenho vários exemplos de pessoas veganas que são do Nordeste, mas porque eu pesquisei horrores e saí catando por aí. Inclusive, eu preciso fazer um catálogo. A Ruma vai servir para isso no futuro. A gente quer formar um mapeamento, né, de onde estão essas pessoas. Mas que antes, quando eu ia procurar vida sustentável, gente, só aparecia gente que mora num sítio, no interior de Minas Gerais, que tem uma horta em casa, que recebe várias recebidas de várias empresas. Então, quando as pessoas estão dentro desse algoritmo, elas chegam porque as empresas estão falando delas, elas estão falando das empresas. Então, quando eu procuro gel secativos de espinha vegano, vai aparecer quem tem mais visualizações, que geralmente é do Sudeste, e vai aparecer quem tem um feed mais bonito, quem tem uma estética mais bonita, que são pessoas que têm dinheiro para isso. Então, todos os dias eu trabalho contra o algoritmo. Hoje, eu me informo sobre marketing digital apenas com pessoas negras do Nordeste ou pessoas que são do Nordeste em geral, porque eu fiz todo um mapeamento para tirar esse sentimento do marketing. Então, eu sigo mulheres, né, que são do Maranhão, eu sigo mulheres que são da Alagoas, eu sigo mulheres que são da Bahia, que falam sobre marketing, sobre financeiro, então eu me capacito a partir delas. E a galera não está acostumada a fazer isso porque não sabe como procurar informação. Vai no Google, em vez porque não sei se vocês sabem no Google, mas tem como procurar a função cardápio, e você encontra todas as fotos dos cardápios que foram feitos nos últimos anos de determinado local, e assim eu sei o preço de todas as coisas. E as pessoas não sabem disso porque elas só vão lá, Google, pesquisar, olha o endereço e depois vão no local para saber o preço no local. Isso. Então, é isso que acontece. A gente não é treinado para o uso da internet. A gente é só treinado para, né, usar. Vai, pega teu telefone e usa. Então, eu trabalhei durante um ano, mais ou menos assim, alguns meses, com educação para segurança digital, né? Inclusive, recomendo trabalhar isso. Tem algumas organizações como a SaferNet, né? Que trabalha isso. O próprio Temo Junto Unicef fala sobre esse uso das redes sociais para segurança, para melhoria do uso da internet e ajuda os jovens a poderem se inserir nisso.
Então, esse tipo de acesso nacional foi o que me deu esse processo. Então, finalizando a questão do meio ambiente. A gente precisa de tudo isso que eu estou falando para poder chegar na informação do meio ambiente. Ela não está chegando, só chegou nos últimos anos, porque tá assim, ei, menino, se tu não se cuidar, a água vai levar a tua casa, que nem está acontecendo em Manaus. As pessoas só estão vendo porque nós estamos chegando nos eventos extremos, porque faltam 8 anos. 8 anos para o fim da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pois é. Aí eu quero ver, viu? Como é que vai estar 2030, Flávio? Não, cada assunto que a gente joga, a gente já abre 102 caixinhas diferentes para abordar com a gente. Então, deixa eu tentar voltar um pouquinho. Você tocou várias vezes, você fala dessa questão Sudeste e Nordeste. Sul, Norte, Sudeste e Nordeste. Enfim. E agora você está tendo a oportunidade de conhecer. Você está no Rio de Janeiro, foi para a Argentina, para Lima, etc, etc. E em algumas publicações tuas, você é bem crítica em relação a essa história. Inclusive, você fala bastante da história da xenofobia, dos comentários que você recebe do Sudeste e por aí vai. Não vou te criticar de forma alguma. Eu quero entender mesmo como é que isso chega para você, como isso de fato te afeta, né? Como é que se essa informação chega do Sudeste, chega através das redes sociais e tudo mais, e se essa abertura que você está tendo agora, até interna, de se conhecer melhor, procurar mais informações do Nordeste, e também fazer esse intercâmbio de vir para o Sudeste e tudo mais, de novo, para fugir da história da generalização, se isso está mudando o teu ponto de vista, ou como você sugere que a gente faça para mudar esse tipo de situação, entendeu? Ou isso é mimimi? Boa. Temos vários pontos de vista. Contém ironia, não é assim que se fala? Contém ironia. Contém ironia. Gente, eu não tinha a oportunidade de estar aqui, né? Então, a minha primeira oportunidade de vir ao Sudeste foi em 2021, e eu fui diretamente para uma cidade da zona metropolitana, não foi Bauru, gente, foi... Não me lembro. Mas São Paulo? Em São Paulo, sim. Não. Ai, gente, eu esqueci. Vai dar certo. Mas, vamos dizer, zona metropolitana em São Paulo, e eu estive em São Paulo também. Tá bom. Uhum. Minha percepção, gente, eu fiz muitas amizades com funcionários, né, de prestação de serviços, porque eu dizia que eu vinha do Nordeste, e as pessoas ficavam super felizes porque elas estavam ali como funcionárias. Elas vieram ou do Nordeste, ou eram descendentes de pessoas do Nordeste, que vieram para o Sudeste atrás de uma melhoria de vida, principalmente para São Paulo. E quando viram que uma menina vinha do Nordeste, não como uma prestadora de serviços, não como uma ponto de servidão, as questões aqui do Sudeste, mas para falar do Nordeste e para ter uma melhoria de vida e tudo mais, eles ficavam muito felizes. Então, todo Uber que eu encostava, ele era do Nordeste. Todas as pessoas de aplicativo, todas as que eu peguei eram do Nordeste. O último que eu peguei era do Sudeste e já tinha uma visão totalmente diferente e me deu ai, meu Deus, ficar quietinha aqui para não falar alguma coisa consigo. Polêmica. E já nas cafeterias, nos restaurantes, teve uma cafeteria que eu entrei e o pessoal ficava, ai, tu é do Nordeste. Eles ficaram super felizes, tiraram foto comigo, mandaram mensagem. Eu sou da Paraíba, eu sou do Maranhão. Eu moro aqui há tanto tempo. É tão bom ver o Nordeste saindo tão bem, tendo destaque. Você participou de uma premiação, que incrível. Então, para eles, é um sucesso ter pessoas do Nordeste estando no Sudeste como pessoas de destaque. Nos traz muita felicidade quando uma pessoa do Nordeste está vencendo. É um senso coletivo que a gente tem aqui. E eu percebi, né, na última conversa que eu tive de Uber, com uma pessoa que já era mais, né, abastada, que tinha dinheiro, né, que ela tinha uma visão muito, muito estereotipada do Nordeste. Eu fui para lá, tirei umas férias, aí ele perguntou assim, será que eu tenho como ir de Alagoas para Fortaleza? Será que é muito pertinho? Dá para mim de carro? E eu fiquei assim, gente, é aula de geografia, que é quilômetros de distância, gente, é horas. E a pessoa pensar assim, que dá para dar um pulinho, assim. E isso é questão de que não há educação sobre as regiões de cima do Brasil. E com o tempo que eu venho trabalhando na internet, as pessoas vêm chegando para mim com umas falas bem esquisitas que eu fico, gente, vocês não tiveram aula de história, vocês não tiveram aula de geografia aqui, que é sobre, o Sudeste, ele também não tem oportunidade, ele é tão ruim quanto o Nordeste. E eu,
vamos com calma. Ah, isso aí é besteira que você está falando. Estamos todos no mesmo barco. E eu, eita, mas aí vocês estão no barco aí, ó. Vocês estão trabalhando. Ó, gente, eu tenho que falar para vocês que vocês estão servindo um navio Titanic lindão, assim. Vocês são servidores do Titanic. E o pessoal do Nordeste é servidor daqueles barquinhos, assim, fragatinha. Da jangadinha pequenininha. Então, assim, as pessoas pobres do Sudeste, elas trabalham em servidão em um grande espaço de privilégio lá. E aí isso aumenta a meritocracia, né? Que em algum momento elas conseguem subir da parte inferior do barco para uma parte mais superior. Enquanto isso, no Nordeste, tem um barco muito menor, que as pessoas que são pobres, pretas, faveladas, enfim, minorias estão trabalhando na parte de baixo, às vezes sobem com vés para poder servir as pessoas e depois voltam para a parte de baixo. Então, comparar dois barcos de modelos diferentes, porque o barco do Sudeste, gente, é muito mais desenvolvido, tem salva-vidas, tem fala eletrônica com alto-falante, tem um lounge com piscina de 3 andares, tem toboágua. Enquanto a piscina do Nordeste tem só uma piscininha pequenininha, quadradinha, ó, e é só para quem tem privilégio. Então, essa é a analogia que eu trago, de que nós não estamos no mesmo barco, podemos estar no mesmo mar. Vamos lá, de novo, eu só quero desenvolver o tema, tá? Pode Mas desenvolver. você não acha que essa também é uma visão estereotipada tua em relação ao Sudeste? Porque aqui também, de novo, sem comparar e sem fazer isso. Com certeza. São as questões que aparecem nas discussões. Porque assim, Sim. aqui também tem a questão da desigualdade, tem a questão da periferia, tem a questão... A gente discutiu o racismo ambiental no episódio que eu já citei aqui, que foi com a Jazara Oná. Ela é maravilhosa. Demais. De um bairro de São Paulo, que dentre os estereótipos, né, do mais estereótipo possível, é que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, a cidade dos privilégios, das oportunidades, e essa situação a gente encontra aqui. Não vou falar da mesma forma para não mal comparar, mas da questão que a gente está falando de inundação, de desigualdade, de injustiça ambiental e tudo mais, existe dentro de São Paulo. Então, do ponto de vista de estereótipo, você não acha que essa troca de informação é importante? Até porque eu não vejo o Nordeste dessa forma que você está falando que foi pintada por algumas pessoas, de forma alguma. Né? Então, assim, eu tenho uma visão totalmente diferente do Nordeste por já ter conhecido o Nordeste, por ter trabalhado por aí várias vezes, por conhecer a região norte e tudo mais, por conhecer as pessoas e tudo mais. Né? Então, você não acha que alimentar, de certa forma, esse conflito? E eu estou falando isso porque eu vi em determinado post seu que você fala, você reforça esse tipo de estereótipo em relação ao Sudeste e em relação ao Nordeste. Com certeza. Totalmente válido o seu ponto. Pronto. Totalmente válido o seu ponto, falar sobre isso. Porque eu acho que indo mais pela linha de agregar, de dialogar, de mostrar os pontos vulneráveis que cada uma das áreas tem para que os dois cresçam juntos, independente da oportunidade, eu acho que a oportunidade tem que partir da mesma base, e isso é o fundamental, né? Acho que isso é o fundamental. Você não acha que isso é um caminho que a gente pode trilhar juntos? Sim, com certeza. E assim, hoje eu também faço colaboração com o Sudeste, porque são pessoas do Sudeste que têm me dado o espaço para falar sobre o Nordeste. Então, a troca, eu estar no Sudeste falando sobre o Nordeste é algo positivo para que a gente quebre estereótipos. E é um ponto importante. Esse ponto que eu falei é sobre um público geral, que é diferente de vocês que não têm acesso ao Nordeste e que, quando vai, é para um ponto turístico, que tem uma visão totalmente estereotipada e que, quando vai falar do mesmo barco, é como uma forma de diminuir a falta de... os dados que mostram, né? Como, por exemplo... eu fiz uma postagem sobre isso, né? Que são dados do IBGE também, né? Questão do Enem, de que o maior índice de analfabetismo é no Nordeste, apesar de termos os melhores índices no Enem, né? Maior número de nota 1000. Então, assim, são 15 pessoas que tiram nota 1000. No Norte e Nordeste foram 12, se eu não me engano. Enquanto essas 12, né? Se eu não me engano, o dado era... acho que 2 a cada 10 pessoas, ou era 3 a cada 10 pessoas no Nordeste, são analfabetos, estão nessa estatística, enquanto o índice aqui no Sudeste é muito menor. E o que acontece, sabe o que é?
que tem mais desigualdade aqui é que quando a gente está próximo de onde é muito desenvolvido e a gente é pobre, a gente tem tendência a sofrer como questões de física. Vamos aqui usar engenharia. Quanto mais distante nós soltamos uma pedra, mais ela adquire velocidade e ela cai com mais impacto no chão. Então, aqui nós temos um grande prédio no Sudeste que joga uma pedra em cima da favela, e quando esse prédio é muito grande, a pedra vem e atinge a favela de uma forma tão grande que as pessoas sofrem muito. Então faz sentido para vocês aqui, a desigualdade é muito, muito, muito grande. Mas eu tenho dados que falam isso, que o Sudeste ele é muito desigual, e essa desigualdade afeta quem está próximo, e essa pedra, quando ela é jogada no Nordeste, ela não chega com tanto impacto como ela chega quem está pertinho aqui. Então, são formas diferentes de impacto negativo. Então, sim, é por isso que, por exemplo, tem aqui locais em que as pessoas não... Eu sei disso porque eu estudei, né, os dados, de que não tem acesso a uma documentação. As pessoas estão na margem, tão na margem que elas não têm acesso a políticas públicas básicas porque elas não têm. Para o Estado, elas não existem. Aqui no Sudeste. Eu acredito que seja aqui numa cidade próxima, numa parte próxima do Rio, inclusive. Não é no interior. É aqui no Rio. E, então, assim, são formas diferentes que não é culpa das pessoas pobres do Sudeste que o Nordeste sofre. É culpa da elite que mora no Sudeste, desenvolveu o Sudeste, impacta negativamente as periferias e favelas, e impacta negativamente de não deixar se expandir para o Nordeste. O desenvolvimento também. E o desenvolvimento sustentável, gente, porque se aqui se desenvolvesse de forma sustentável, seria incrível, mas não é um desenvolvimento sustentável nem para o planeta, nem para as pessoas, e isso respinga em cima da gente de várias formas. Claro, essa é uma competição imbecil, né? Eu vou ficar orgulhoso por aqui ter uma desigualdade maior do que onde você está, ou vice-versa. Isso é uma competição que não faz sentido nenhum, né? Então, eu sou melhor que você, ou você é melhor do que eu, num quesito que é péssimo. Né? Então, por isso que eu falo, essa é uma missão, e eu acho que, enfim, é o que a gente está tentando fazer aqui, e você também, Sani, na verdade, de quebrar esse tipo de barreira, para que a gente discuta como junto a gente vai sair e vai melhorar esse tipo de situação para todo mundo, independente de onde as pessoas estejam. Quer seja lá em Manaus, quer seja na periferia de Porto Alegre, que também existe isso, ou seja, de norte a sul tem em todas as regiões isso, né? Inclusive, quer um exemplo de como o desenvolvimento acontece diferente nas favelas? Enquanto aqui no Rio de Janeiro a gente tem favelas que já estão começando a fazerem processos de inovação social, com aparecimento de aplicativos voltados para a periferia, prestação de serviços de favela, de plataformas de comunicação, como a gente tem a Voz das Comunidades, né? Gente, eu acho incrível essas plataformas. Mas isso ainda não tem no Nordeste, porque a gente ainda não tem o acesso à informação. Então, onde a informação roda mais, ela roda mais rápido, e ela é que nem um carrossel, ela vai passando na frente das pessoas, até que alguém que está vendo esse carrossel tem, uma ideia. Aí cria uma plataforma incrível. Enquanto isso, o carrossel que passa no Nordeste, ele passa mais devagarzinho, então demora mais a alguém ter a informação e pensar, vou criar um processo só para a favela. Então, é muito importante que a gente tenha a troca entre as favelas do Norte, Nordeste, do Sudeste, para que a gente consiga ampliar as redes e superar as desigualdades em todo o país. Inclusive, eu desejo muito que isso aconteça, que eu consiga essas parcerias por aqui ao longo do tempo, sabe? E acho que só para finalizar essa parte aqui da conversa, eu entendo bem o que a Sabrina fala, quando você tem essa comparação Nordeste e Sudeste. Vou pegar um exemplo que é muito emblemático, quando tem qualquer tipo de eleição e o Nordeste ali acaba decidindo, né, entre aspas, a eleição. Os casos de xenofobia que tiveram aqui por parte do Sudeste foram enormes. Sim. Muitas pessoas denunciadas por posts assim absurdos, né? Então acho que passa, sem generalizar também, né? Sim, não são todos assim, mas passa por uma educação, né, mais de país como nação, de todos, né? Tipo assim, o Brasil é o Brasil inteiro, né? Não tem essa divisão, né, de que um pensa desse jeito, então tinha que separar, o Sul tinha que ser sozinho. Se o Nordeste quer tal pessoa, aquele que fique sozinho lá, acho que não tem que ser, dessa maneira. Então acho que o Nordeste por si, né, tô aqui até filosofando, tá? Você me corrija, Sabina, mas acho que o Nordeste até por isso ele acaba me carregando, né,
isso nos seus dias, no seu cotidiano, por enfrentar esse tipo de embate, principalmente nesses momentos emblemáticos. Mas eu queria ver uma opinião sua de como que a elite, né, a parte mais nobre da cidade de Fortaleza, por exemplo, tem visto essa situação da periferia, né? Eu ainda vejo aqui muito em São Paulo, e eu sinto muito por isso, que parece que a periferia virou paisagem, todo mundo acha normal, sempre vai ter pobreza e vai sempre ser assim. Como que está o povo de Fortaleza para isso? Há um engajamento para mudar a situação, ou quem está lá em cima já meio que se acostumou em ter essa diferença social? É isso mesmo. É uma coisa que se instala pelo país. É como se a galera não tivesse interessada nisso, sabe? E em Aliás, Fortaleza... abre parênteses, você fala nas suas apresentações como a invisibilidade, né? Isso. Existe a invisibilidade nas questões da periferia, e eu sinto um distanciamento. E eu comecei a sentir, na primeira volta que eu dei aqui de carro, né? Porque eu vim pro local onde eu tô agora. Ai, gente, inclusive eu escutei uma fala ridícula, xenofóbica. Ai, que eu fiquei assim, meu Deus. Mas aí eu vi que a pessoa disse que o pai viajou para os Estados Unidos e queria morar lá, e eu fiquei assim, agora faz sentido, porque ela falou isso do Nordeste. Mas eu fiquei caladinha porque eu não estava no meu lugar, né? Aí vai que eu sumi e ninguém sabia, né? Não me livre. Mas a pessoa falou, eu achei horrível o que ele falou, que ele me levou para a Zona Nobre, porque eu estou perto de uma zona bem movimentada, vou passar por aqui, porque se a gente for por aqui não vai ter nada, só vai ter favela. Aí favela não é nada aqui? Então, uma pessoa que talvez esteja numa classe média, né, que é aquela galera que pode viajar para fora do país, que trabalha com aplicativo de carro porque quer, não porque, tipo assim, está na linha do subemprego, e falando como se a favela aqui fosse nada. Então, em Fortaleza também temos isso. Também temos esse tipo de comportamento, e a sorte é que a gente tem pelo menos algumas partes de políticas públicas que estão investindo na periferia. Queria que o governo atual da minha cidade investisse mais em alguns pontos, porque eles estão precários, mas, assim, com relação às políticas que estão me abraçando com as políticas públicas de juventude, eu estou conseguindo levar, mas eu queria muito que investissem mais na parte de saneamento, de meio ambiente, que é um ponto muito importante. E, assim, eu sinto, tanto lá, em Fortaleza, como aqui, que as pessoas têm essa visão ainda negativa. Só para emendar aqui, Flavião, Claro. vivendo uma curiosidade sobre uma cidade turística que é Fortaleza, que eu adoro, inclusive, já fui muitas vezes para lá. Dá a sensação, às vezes, de quem está aí, de que a prefeitura, de repente, cuida mais da área turística, faz mais pelo turista do que pelo local? Com certeza, isso aí, toda cidade turística a gente dá um abuso, porque, assim, o ônibus da parte turística é lindão. Mesmo que ele vá para a área periférica, né, no final da linha, ele é lindão. O que passa na minha avenida, ele é todo quebrado, todo triste, e só tem porque o quê? O meu bairro é tão assim que os motoristas fizeram uma baixa assinada, disseram assim, eu passar no PC, nem morta. Então, eles passam por fora do bairro, né, e a gente tem que andar, ou a gente anda até uma rua, que é perto do portão da universidade, o portão de trás, ou a gente anda para uma avenida que é bem distante, e ainda tem um conflito territorial, que as pessoas não podem passar de um lado para o outro, e então a gente passa assim, ó, só bem escondidinho para ninguém mexer com a gente, porque as políticas públicas não chegam direito no Planalto PC especificamente. No bairro PC chega pouco, e eu sinto que o meu bairro foi seccionado em bairros menores, e que alguns bairros menores estão se desenvolvendo, porque tem shopping, porque tem condomínio tem condomínios classe médias bem bonitos. Enquanto isso, outros bairros que estão sendo desenvolvidos dentro do PC, outros pontos menores, estão sendo deixados de lado. Então, acho que isso aqui também existe, né? Que, tipo assim, um grande área, né? Que tem vários bairros pequenos, e aí um bairro desses pequenos é privilegiado com acesso, e os outros que estão ao redor vão sofrendo as desigualdades, né? O de discriminação e tudo mais. Então, eu sinto isso. Poxa vida. Assim, a gente está falando bastante, você está falando bastante de políticas públicas e tudo mais, ok? Existe um lado, porém, que é uma cobrança cada vez maior das empresas, né? Que veio pela questão do ESG, né? O mercado financeiro trouxe essa discussão e colocou a governança no jogo para tomar decisões em relação a isso. E o que a gente sempre fala para as empresas aqui,
fazendo essa intermediação entre o capital privado e os projetos que já existem, é que não adianta as empresas quererem reinventar a roda e querer descobrir, ficar especialista numa coisa que você, por exemplo, sente na pele, né? Você conhece a tua realidade, conhece as suas necessidades, então você desenvolve os projetos. Você acha que esse é um caminho para solucionar os problemas? Fazer esse intercâmbio entre o poder, entre as empresas e as questões que já seriam, em teoria, demandadas deveriam ser solucionadas pelo poder público, mas as empresas podem participar mais, podem te ajudar, podem te fazer parceria contigo. Como é que você enxerga essa questão da participação das empresas privadas na solução dos problemas socioambientais? É essencial. Eu acredito que tem que ter, sim, a intervenção do governo, porque as empresas só fazem quando está regularizado assim. Olha, você não pode mais jogar urânio no rio, viu, meu amor? Olha, urânio? Você não... tô só jogando aqui, né, que eu quero, assim, urânio, né? Você não pode mais chicotear as pessoas, tá na lei, tá, meu amor? Você não pode mais fazer isso. E as empresas, uau, eu não posso fazer isso, mas eu fazia até 5 anos atrás. Você não pode mais. Então, a gente precisa do Estado para regularizar, para que as empresas não façam absurdos, porque nós estamos num sistema capitalista. Mas, sim, as empresas têm um papel muito importante, porque elas retêm o recurso que vem da questão do ESG, né, que vem também da prestação de... Quando uma empresa se instala numa área, ela tem que fazer uma ação de impacto. Então, a empresa não faz ação de impacto porque ela é boazinha, não. Também é porque ela é boazinha? Pode ser, porque se for uma empresa de impacto social, ela vai fazer porque ela é boazinha, porque está no escopo dela. Porque se só as empresas fossem necessárias, o empreendedorismo de impacto social, ele não existiria. E eu adoro a área de impacto social do empreendedorismo, gente. Aprendo todos os dias e quero caminhar para um dia que a Ruma talvez seja um empreendimento de impacto social que gere renda para mim e para as pessoas que estão dentro. Então, a gente precisa das empresas para que elas tragam seus institutos. Nós sabemos que as empresas têm institutos que são prestadores dos seus serviços, né? Empresa X, Instituto X, que são ligadas e que são responsáveis pela a parte de responsabilidade social. Então, esses institutos são importantíssimos que façam parcerias com pessoas como eu, que já estão nas comunidades, porque é muito, muito mais fácil se eles pensassem um pouquinho, e eu estou na comunidade, eu fiz uma empresa, sei lá, eu fiz uma grande indústria perto de uma comunidade. E se eu contratar uma jovem liderança daqui, ou uma pessoa que trabalha com o setor aqui, para ela liderar um projeto que vai ter muito impacto positivo, porque isso é até positivo para a imagem das empresas, porque se elas fazem um projeto de impacto social que seja bem feito, isso traz uma imagem positiva para elas na mídia também, porque eles também querem isso. Por exemplo, eu estava passeando no shopping e tinha uma empresa que estava com uma propaganda, aí do nada passou uma propaganda social deles em parceria com acho que era com o CEF, que era para empoderamento de meninas. Eu fiquei, olha lá, as meninas do meu estado estavam com a fardinha do governo do estado. Eu fiquei, essa empresa investe na minha cidade, eu quero comprar dela. É isso, sabe? Então, as empresas têm que começar a ter essa sacada, porque se elas não vão pelo amor à causa, as empresas comuns, elas podem ir para alcançar um público maior. Então, elas têm que tomar essas decisões, e se elas vão fazer uma ação, por exemplo, no meu estado, como eu dei exemplo dessa empresa, elas têm que me chamar, elas têm que chamar lideranças indígenas, elas têm que chamar lideranças negras, lideranças que estão nas favelas, para que os projetos sejam mais reais possíveis, porque a gente não pode intervir com a síndrome de colonização. A gente tem que sentar e conversar com a comunidade, perguntar o que elas sentem, o que elas precisam e depois intervir. Agora eu queria saber, Sabrina, como que vocês jovens veem essas ativações de marcas, né? Eu sou sempre muito desconfiado, eu não sei se é pela minha idade já, eu queria ver como que o jovem vê isso, porque de repente você vê uma marca colocando lá, tem determinado evento, ele coloca lá, espaço preto, ou coloca lá, o espaço da diversidade. Eu sempre fico pensando, ela tá fazendo isso porque é moda e vai dar hype agora ela colocar isso, ou essa empresa acredita mesmo nisso? Como que a gente tem que se lidar nesse relacionamento com a marca, assim? Ser mais desconfiado, ou é bom de qualquer jeito porque está promovendo, ou é bom de qualquer jeito porque de certa forma está promovendo? Como é que você vê? Gente, todo dia um conflito diferente, porque ativistas querem ganhar dinheiro, e a gente faz isso com produção de conteúdos, outras coisas que são importantes,
E às vezes a gente fica assim, gente, eu vou me aliar a essa marca, eu vou fazer isso, será que eu não estou fazendo só o que a gente chama de greenwashing, né? Que é quando a empresa diz que é verde, mas ela só faz uma ação aqui e continua desmatando, continua trabalhando com outras questões, como trabalho análogo à escravidão. Então, todo dia, os ativistas, né, que querem estar sempre dentro da sua causa, eles pisam em grandes campos minados com empresas para saber quem é que realmente está trabalhando com o que é bom. Então, geralmente, eu busco trabalhar com empresas de cunho social, mas eu preciso começar a trabalhar com outras marcas, porque é o que a população pobre, às vezes, pode consumir, sabe? Porque a população pobre, ela vai em cima dos industrializados primeiro, que é o que elas podem, às vezes, consumir, querem consumir por ser uma coisa que passa na mídia, né? Inclusive o aumento de ultraprocessados, que tem totalmente relação com o meio ambiente, né? Aumentou durante a pandemia, porque as pessoas não podiam ter acesso a frutas, verduras, e os ultraprocessados têm uma grande questão de produtos químicos que são lançados na natureza, de trabalho que não é bem remunerado e outras questões que a gente sabe. Então, todos os dias a gente pisa em pequenos campos para ver se a gente não está trabalhando com a empresa que nos agride. Porque às vezes eles botam o influencer negro durante o mês da diversidade e aí o resto do mês, na visibilidade trans, agora que foi em janeiro, bota aqui uma pessoa trans na capinha, e às vezes é uma pessoa padrão, não trabalha com pessoas da favela. Pega uma pessoa trans, branca, de classe média ou muito alta, que é influencer, e às vezes não dá oportunidade. Agora eu vou hablar, porque nós tivemos aí um grande evento aí que teve, né, o trabalho análogo à escravidão, enquanto isso chamando vários influencers negros e chamando influencers não sei de onde, mas que não tem uma consciência de chamar um influencer do Nordeste. Inclusive, conheço influencers muito grandes que poderiam estar nesse evento e não estão sendo chamados porque o mapa não chega. Eu acho que eles fingem que não veem a gente, porque eu vejo influencers que têm mais visibilidade, mais seguidores do que aqui, né? E não estão tendo essa oportunidade. Certo? Então, é o que você falou, né? Eles devem pensar que, esse cara só atinge lá a região dele, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, se eu trouxer pra cá. E eles não veem que o Nordeste é um grande consumidor, que é um grande novo mercado, sabe? Porque eu acredito que ao longo dos próximos anos a gente vai ter uma melhoria de poder de compra da população, de assentar as coisas, as pessoas vão poder viver uma vida com qualidade, e eles vão perder essa grande oportunidade de estar no Nordeste sendo consumido por um novo público que eles não tinham antes. Empresas, vocês estão vacilando, porque nós gostamos de comprar, nós gostamos de consumir com qualidade também. E aliás, você pode espalhar aí no Nordeste, quando você voltar para lá, que o Pariponto é um espaço que vocês podem falar, viu? Exatamente. A gente quer trocar com vocês. Com certeza. Inclusive, vou depois passar uma lista de pessoas que vocês podem falar sobre temas de sustentabilidade. Na região Norte e Nordeste, seria incrível vocês conversarem com essas pessoas, porque tem uma perspectiva que vai além, né, do veganismo. Mas vamos falar sobre um veganismo de outra forma. Um veganismo periférico? Mas vamos falar de um veganismo periférico de outra forma, porque quanto mais coisas atravessam as pessoas, mais pontos interessantes a gente vai ter para conversar. Muito bom. Isso aí. É isso? Senão a gente ficava aqui a tarde inteira, viu, Sabrina? Mas realmente é bom que fica aquele gostinho de quero mais, né? Com certeza. Eu adorei conversar com vocês, vocês são incríveis. E esse espaço que vocês estão me dando é um pontapé inicial para que vocês encontrem mais pessoas que estão trabalhando nos espaços de biodiversidade que estão precisando de grande preservação. Eu vou trazer um dado aqui para finalizar, que foi uma das minhas amigas do Nordeste que trouxe, né? Que é a Micaele, que eu inclusive deixo aí por gente, Micaele é incrível, trabalha com ativismo, trabalha com essa questão de desenvolvimento sustentável no Nordeste, e ela fala que o relatório, né, do IPPC trouxe alguns dados, né, outros relatórios também, que a caatinga precisa ser preservada, porque senão ela vai aumentar de tamanho, vai desertificar e vai impactar os outros biomas ao redor. E a gente está falando também de Amazônia nesse quesito, e a gente já está vendo como está quase reversível, né, o ponto de desmatamento. Então, o desmatamento que está sendo feito pelas pessoas ainda vem um processo de desertificação aumentado, ampliado. Então, o Nordeste também tem que ser cuidado, né, em colaboração com o Norte, para que a gente não tenha consequências. E vocês chegaram a ver que estão falando sobre os recifes de corais da Amazônia, na Foz do Rio? Sim. Você já chega. E está caminhando para provar que o recife de corais que tem
em toda a costa do Nordeste, né, a parte aqui de cima, também é uma continuação. Então, se isso for mesmo verdade, né, se conseguirem comprovar, a gente vai ter a maior costa de corais do mundo. Vamos, pisar. Já pensou como isso é bom para questão de investimentos de empresas em preservação ambiental? Como vai trazer visibilidade para o Nordeste e para o Norte? Porque se fala da Amazônia e com relação à preservação, e as pessoas pensam que a Amazônia cobre todo o Brasil e não cobre. Então, talvez falar sobre a questão dos recifes de corais como contínuos e gigantes, maiores do que o da Austrália, a gente pode trazer uma perspectiva de que a gente tem que trazer atenção para o Nordeste, para além do turismo. E não só isso, a Caatinga é o único bioma 100% brasileiro que só acontece aqui e só está aqui, né? Só, é uma savana, assim como a savana africana, mas se torna no Brasil. E quando eu estive nos outros países, as pessoas estavam sempre perguntando como estão a Amazônia, como estão vocês, pessoas que são pobres do Nordeste, do Brasil, porque eu tive contato com pessoas de atendimento ao público, galera de segurança, galera de atendimento ao público nos países e também os diplomatas. Então, eles estão sempre perguntando como é que está o desenvolvimento no Brasil, eles são preocupados com isso e, gente, nós precisamos aumentar a nossa participação na América Latina, principalmente para a preservação da Amazônia. Eu já fiz alguns textos sobre isso para algumas plataformas, e eu falo que se a gente não se unir com os países que têm o resto da Amazônia, a gente não vai conseguir preservar. A América Latina tem um potencial gigante de colaboração e o Brasil não está inserido de forma ampla na América Latina. Temos muito Peru, Colômbia, Chile, mas nós não temos tanto Brasil quanto gostaria que tivesse. Inclusive, quando a gente chega saindo do Brasil em eventos, o pessoal começa a pular e, Brasil, brasileiros, vamos trabalhar juntos. Ficam muito felizes quando a gente participa. Então, e quando eu falo sobre o Nordeste, que eu falo que tem um deserto aqui, uma savana, né, que a gente tem, por exemplo, no meu estado a gente tem região de Caatinga, que é região desértica, que a gente tem montanhas, que algumas fazem neve, né, alguns pontos mais altos da região, que a gente tem praias, eles ficam impressionados que isso se encontra em apenas um estado do Brasil. Legal. Então, eles amam saber sobre as informações e eu já consegui contatos com projetos que trabalham na região da Patagônia, projetos que trabalham na parte mais norte da Argentina, pessoas que trabalham com desenvolvimento sustentável em toda a América Latina. Então, isso é muito importante também. Sem dúvida, Sani. Deixa sua arroba aí nas redes sociais, para quem ainda não te segue, passar a seguir, que é muito necessário, por favor. Com certeza, é @Sani da Peste, né? S-A-N-Y, não é Sandy. Por causa do da Peste, elas confundem, mas é Sani da Peste. E também tem a Ruma, né? Vem de Ruma, que é a expressão do Nordeste que diz, né? Agrupamento, né? Um grupo de pessoas, de informação, de trabalho. Então, a Ruma é um espaço que pode acolher. E acolhemos, inclusive, pessoas que estão fora do Nordeste, mas que são nordestinas, para que elas não se sintam assim tão distantes da sua raiz. Porque a gente quer trazer esse orgulho de ser do Nordeste e o falar positivamente do Nordeste para a gente quebrar a xenofobia. Nosso sonho é que um dia a gente consiga superar a xenofobia e criar uma rede segura para os jovens poderem, né, trabalhar as nossas questões no Brasil e no mundo. É isso aí. Então, pode dizer que a gente está de Ruma nessa contigo, é isso? Com certeza, vem de Ruma. Então tá bom, então estamos nessa e que você continue aí sendo essa jovem super ativista, contagiando todo mundo aí, sendo essa Sani da Peste mesmo aí para agitar o Nordeste, Brasil e esse mundo, viu, Sani? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela apresentação, pelo momento. Eu não conheci o trabalho de vocês e agora eu conheço e estou encantada, então vou recomendá-lo totalmente e muito obrigada pelo convite. Vocês são incríveis e os diálogos que vocês fazem aqui maravilhosos. Que bom, conta com a gente sempre. E você também que acompanhou aí mais um episódio do Para e Ponto, continue contando muito com a gente, acessa lá também a rede social da Sani, muito legal, muito conteúdo bacana. E não se esqueça, né, Flavião? Se inscreva no canal, né? Por favor, né? Estamos aí, estamos agitando cada vez mais, está muito feliz com o crescimento, mas a gente precisa de mais pessoas aí engajadas com a gente, então se inscreva, acione o sininho da rede social e compartilhe essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui com a Sani. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi o Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.